Ela se distanciou, esperando plenamente que ele a perseguisse com mais força. Em vez disso, ele não se moveu de forma alguma. 7 anos se passaram e ela ainda o menciona. E ele ainda não se importa. Natalie tem agora 35 anos. Ela é bem-sucedida e confiante, o tipo de mulher que está acostumada a ser cortejada. Há 7 anos, ela saiu com um homem chamado Carter. Ele tinha 29 anos, era desenvolvedor de software, estável e alguém que não perdia tempo com jogos. Com 3 meses de relacionamento, Natalie começou a testá-lo. Ela demorava mais para responder às mensagens dele, cancelava planos em cima da hora e mencionava outros rapazes casualmente. Ela esperava que Carter lutasse por ela, que provasse que a queria, que a perseguisse. Carter não a perseguiu. Ele simplesmente parou de aparecer. Natalie pensa nessa decisão desde então. Esta é a razão. Mas o que Natalie postou no Instagram no ano passado revelou que ela ainda não compreende o que realmente ocorreu. 7 anos atrás, Natalie tinha 28 anos e conheceu Carter por meio de amigos em comum em uma festa no terraço. Ele tinha 29 anos, era desenvolvedor de software para uma startup de fintech e ganhava 92 mil por ano. Ele era tranquilo, autoconfiante e não precisava provar nada. Durante os primeiros 3 meses, Carter foi constante. Escrevia quando dizia que faria, fazia planos com uma semana de antecedência, chegava na hora, ouvia quando Natalie falava e fazia perguntas complementares. Não havia jogos nem comportamentos inconstantes, apenas uma presença constante e confiável. Natalie disse às suas amigas: "Ele é ótimo, realmente é ótimo, mas..." Sua amiga Ashley perguntou: "Mas o quê?" Natalie respondeu: "Não sei, talvez disponível demais. Não sei, ele não deveria ser um pouco mais difícil de conquistar?" Ashley riu e perguntou: "Você quer que ele faça joguinhos?" Natalie disse: "Não jogos, apenas esforço. Quero sentir que ele está lutando para me manter interessada." Ashley apontou: "Ele está literalmente fazendo tudo certo." Natalie respondeu: "Eu sei, mas onde está a tensão?" O que Natalie chamava de tensão era, na verdade, puro drama. Ela ainda não sabia a diferença. No quarto mês, Natalie começou a se distanciar. No início foram coisas pequenas. Carter escreveu em uma manhã de quinta-feira: "Quer jantar no sábado? Naquele tailandês que você mencionou." Natalie esperou 6 horas para responder: "Deixe-me ver minha agenda e te aviso." Ela não olhou agenda nenhuma. Só queria ver se ele insistiria. Carter não escreveu uma segunda mensagem. Ele simplesmente esperou. Natalie respondeu na tarde de sexta-feira: "Na verdade, acho que vou ter uma noite das garotas. Vamos deixar para outra vez?" Carter respondeu: "Sem problemas. Divirta-se." Natalie ficou olhando para o telefone. Não houve resistência, nenhum. "Vamos lá, eu realmente quero te ver." Não houve tentativa de fazê-la mudar de ideia, apenas um "sem problemas, divirta-se." Ela esperava decepção, talvez um pouco de súplica, algo que provasse que ele se importava. O que ela obteve foi respeito pela sua decisão, e isso a incomodou mais do que ela queria admitir. Mas o que Natalie fez em seguida tornou-se o padrão que acabou custando tudo a ela. Durante os 2 meses seguintes, Natalie intensificou a situação. Na primeira semana, cancelou planos no mesmo dia, dizendo: "Não estou me sentindo muito bem. Acho que vou ficar em casa." Carter disse: "Melhore. Me avise se precisar de algo." Natalie postou um story no Instagram 3 horas depois, em uma festa em um bar com amigas. Carter viu e não disse uma palavra. Na terceira semana, ela mencionou um colega de trabalho chamado Ryan. "Ele é tão engraçado. Almoçamos juntos hoje e quase cuspi o café de tanto rir." Carter disse: "Parece que vocês se divertiram." Natalie perguntou: "Isso não te incomoda? Almocei com outro cara." Carter perguntou: "Deveria me incomodar?" Natalie não soube o que responder a isso. Na sexta semana, ela levava 2 dias para responder às mensagens de Carter, não porque estivesse ocupada, mas porque queria ver quanto tempo ele demorava para ficar ansioso. Carter nunca ficou ansioso. Ele simplesmente se adaptou à energia dela. Ele se distanciou quando ela se distanciou. Sem perseguições, sem súplicas,
sem dramas. O que Carter fez durante esses 2 meses revelou exatamente por que ele não a perseguiu e por que Natalie não conseguia parar de pensar nele anos depois. Carter não estava confuso. Ele viu o padrão imediatamente. Os planos cancelados, as respostas tardias e as menções a outros rapazes eram o manual clássico para deixar alguém com ciúmes. Ele já havia saído com mulheres assim antes. Aos 20 anos, ele teria se assustado, se esforçado mais, enviado parágrafos longos e perguntado o que estava acontecendo. Mas aos 29, Carter entendia algo que a maioria dos homens aprende tarde demais. Se alguém quer que você a persiga, ela na verdade não quer você. Ela quer a validação de ser perseguida. Então Carter tomou uma decisão. Ele não competiria por alguém que o estava testando. Ele simplesmente a deixou ir. Não por raiva ou despeito, mas por amor próprio. No 6º mês, Carter parou de tomar iniciativa, parou de fazer planos e parou de tentar manter algo que Natalie claramente não valorizava. Não anunciou nem enviou uma mensagem de término. Ele simplesmente deu um passo atrás em silêncio e esperou para ver se Natalie perceberia. Ela percebeu. Mas quando percebeu, já era tarde demais. Na 7ª semana, Natalie notou que Carter não escrevia para ela há 5 dias. Ela esperou pensando que ele certamente entraria em contato logo. No 6º dia, nada. No 7º dia, nada. No 8º dia, Natalie cedeu e escreveu primeiro. Oi, sumido, você tem andado muito quieto. Carter respondeu 3 horas depois. Estive ocupado. Espero que você esteja bem. Foi educado e distante. Nem frio nem caloroso. Natalie perguntou. Quer se ver esta semana? Carter disse. Tenho muita coisa pendente. Talvez em outro momento. Não houve contraproposta, nenhum. Eu te aviso quando estiver livre. Apenas um. Talvez em outro momento. Natalie sentiu algo que não estava acostumada a sentir em encontros. Pânico. Ela escreveu para Ashley. Acho que o Carter está perdendo o interesse. Ashley a lembrou. Você não desmarcou com ele umas 4 vezes? Natalie argumentou. Sim, mas ele deveria estar lutando para me ver, não simplesmente desistir. Ashley perguntou. Por que ele lutaria por alguém que claramente não está interessada? Natalie disse. Mas eu estou interessada. Só estava testando ele. Ashley ficou em silêncio. O que Ashley disse a seguir foi a primeira rachadura na compreensão de Natalie, mas não o suficiente para mudar o que aconteceu. Homens que pararam de perseguir quando ela começou a testar. O que aconteceu? Mulheres que testaram e ele foi embora. Você se arrepende? Inscreva-se, porque o que Natalie fez quando Carter finalmente terminou prova que o ego custa mais caro que o amor. No 7º mês, Natalie tentou mais uma vez e escreveu para Carter. Sinto sua falta. Sei que estive distante. Podemos conversar? Carter ligou para ela 20 minutos depois. Natalie atendeu e ele disse. Acho você ótima, mas não estou interessado em jogos. Nos últimos 2 meses, pareceu que você estava me testando para ver se eu te perseguia. Eu não persigo. Estou presente para as pessoas que estão presentes para mim. E você deixou de estar. Natalie afirmou. Eu não estava te testando. Só precisava saber que você se importava. Carter respondeu. Se você precisa me deixar com ciúmes ou se distanciar para se sentir amada, não somos compatíveis. Procuro alguém que queira construir algo, não fazer experimentos. Natalie perguntou. Então é isso? Você terminou? Carter disse. Eu terminei quando você começou a tratar isso como um jogo. Ele desligou. O que Natalie postou 3 meses depois revelou que ela ainda achava que Carter era quem estava errado. Durante o ano seguinte, Natalie saiu com outros 3 homens. Jason, um arquiteto de 31 anos, foi um deles. Natalie se distanciou após 2 meses e Jason a perseguiu intensamente. Ele enviava parágrafos longuíssimos, perguntava o que estava errado e tentava consertar coisas que ele não havia quebrado. Natalie se sentiu validada. Ela pensou, vê, é isso que um homem faz quando se importa com você. Vê, é isso que um homem faz quando demonstra jogando o jogo. Natalie apagou um comentário que sugeria o contrário. Mais tarde naquela noite, sozinha em seu apartamento, pensou em Carter, aquele que não a perseguiu, o que simplesmente parou de aparecer.
E pela primeira vez, ela se perguntou se Ashley não estaria certa o tempo todo. Fazer perguntas não é o mesmo que aprender. Natalie ainda levaria mais 4 anos para a lição realmente ser assimilada. Natalie tem agora 35 anos, está solteira, continua saindo com pessoas e continua testando. No mês passado, ela saiu com um rapaz chamado Ben, um empresário de 37 anos, sólido e constante. No segundo mês, Natalie começou a se distanciar. Foi o mesmo padrão. Ben percebeu e enviou uma mensagem. Ei, sinto que você não está realmente presente nisso. Se não está interessada, não tem problema. Mas não vou perseguir alguém que claramente não tem certeza. Natalie entrou em pânico e respondeu. Estou interessada sim. É que estive ocupada. Ben disse. Suas ações dizem o contrário. Acho que queremos coisas diferentes. Cuide-se. Ele parou de responder. Natalie sentou-se com seu telefone, olhando para a última mensagem. Foi então que ela compreendeu. Carter, Jason, Ryan, Ben. Homens diferentes, mesmo resultado. O padrão não eram eles, era ela. Carter tem agora 36 anos, está noivo e se casa em 3 meses. Ela se chama Helena, uma designer gráfica de 32 anos. Ele a conheceu 2 anos depois de Natalie. Helena nunca testou Carter. Nunca se distanciou para ver se ele a perseguiria. Nunca mencionou outros rapazes para deixá-lo com ciúmes. Ela simplesmente esteve presente, comunicou-se com clareza, disse o que queria e valorizou o que ele fazia. Quando Helena tinha um dia ruim, ela dizia. Quando precisava de espaço, dizia diretamente. Quando estava animada para vê-lo, não escondia. Carter a pediu em casamento após 18 meses. Ele não pensa em Natalie e não pensa nela há anos. Mas no mês passado, Natalie enviou uma mensagem direta para ele. Oi, tenho pensado em nós ultimamente. Você já se perguntou o que teria acontecido se tivéssemos resolvido as coisas? Carter viu, não respondeu e mostrou para Helena. Helena perguntou, você vai responder? Carter disse, não, esse capítulo está encerrado. Natalie tem 35 anos, continua solteira, continua testando os homens para ver se a perseguem e continua confundindo esforço com desespero. Carter tem 36 anos, está noivo de alguém que nunca o fez provar seu interesse. Alguém que esteve presente desde o primeiro dia. A diferença não é que Carter não se importava com Natalie, é que ele se importava mais consigo mesmo do que em ganhar um jogo. Natalie queria ser perseguida. Helena queria ser escolhida. Perseguir é uma questão de ego. Escolher é uma questão de parceria. Para as mulheres que estão assistindo a isto, se vocês precisam que alguém lute por vocês antes de acreditarem que ele as ama, vocês não estão testando o amor, estão testando a paciência. Para os homens que estão assistindo a isto, quando alguém começar a testar vocês, o teste não é se vocês vão persegui-la, mas se vocês se respeitarão o suficiente para não fazer isso. Natalie aprendeu isso aos 35 anos. Carter já sabia aos 29. Essa diferença de 6 anos é a diferença entre o ego e o autorrespeito. Homens que pararam de perseguir quando ela começou a testar. Onde vocês estão agora? Mulheres que jogaram e perceberam tarde demais o que mudou. Natalie ainda se lembra do homem que não a perseguiu. Carter não se lembra dela de forma alguma. Se esta história mudou sua forma de ver os jogos que as pessoas praticam nos relacionamentos, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando as verdades sobre a conexão humana que muitos tentam ignorar. Comece a construir um futuro baseado no respeito. Nossa próxima imersão profunda no tesouro do comportamento humano começará em breve. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, comente seus pensamentos abaixo. Eu adoraria ler todos os seus comentários.